O Larget era um jatinho de 6 lugares. Carpathia e Fortunato conversavam sem parar e não deram atenção quando Hayford e Amanda passaram por eles. Os Stills, acomodados nas 2 poltronas do fundo, de mãos dadas. Hayford sabia que o terror que tomava conta do mundo era um fato inteiramente novo para Amanda. Também era um fato novo para ele. Na situação atual, era um fato novo para todos. Amanda segurou a mão do marido com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. Ela estava tremendo. Carpathia virou-se no assento e olhou para o casal. Ele parecia estar lutando para conter o riso, o que Hayford considerou uma insanidade diante da situação. Sei que você não foi preparado para pilotar jatos tão pequenos como este, disse Carpathia, mas vai precisar aprender alguma coisa na poltrona do copiloto. Hayford estava muito mais preocupado com a aeronave que ele pilotaria a partir de Dallas, da qual ele nunca ouvira falar. Olhou para Amanda, na esperança de que ela lhe pediria para não sair dali, mas ela soltou a mão dele e assentiu. Hayford caminhou em direção à cabina, que estava separada das outras poltronas por um painel bem fino. Sentou-se, amarrou o cinto e olhou com ar de desculpa para o piloto, o que estendeu a mão e disse: Chico Hernandes, Capitão Steele. Não se preocupe, já fiz a verificação antes da decolagem e não estou precisando de ajuda. De qualquer forma, eu não lhe seria muito útil, disse Hayford. Faz anos que não piloto aeronaves menores que uma 707. Comparado às aeronaves que você costuma pilotar, disse Hernandes, isto aqui deve parecer uma motocicleta. Era exatamente o que Hayford estava pensando. O Larget emitiu um som estridente e gemeu enquanto Hernandes aprumava-o em linha reta com a pista. Em segundos, a aeronave ganhou velocidade e decolou, derivando para a direita e seguindo a rota em direção a Dallas. Com que torre você vai manter comunicação? Perguntou Hayford. Não há ninguém na torre de Grenville, disse Hernandes. Eu percebi. Vou informar a algumas torres que estou a caminho. O pessoal da meteorologia vai nos dizer se podemos prosseguir. O serviço secreto da comunidade global não localizou nenhuma aeronave inimiga no percurso daqui até a aterrissagem. A aeronave inimiga, pensou Hayford. Que maneira interessante de se referir às forças militares norte-americanas. Ele se lembrou de que não gostava dos militares. Não os compreendia, achando que eram criminosos. Mas isso foi no tempo em que o governo dos Estados Unidos também era inimigo deles. Agora eram aliados do incompetente presidente dos Estados Unidos, Gerald Fitzhugh, e o inimigo deles era inimigo de Hayford, principalmente o seu patrão. Hayford não tinha ideia de onde surgira Hernandes, qual era sua formação profissional, se concordava com as ideias de Carpathia e era leal a ele, ou se havia sido forçado a aceitar o emprego da mesma forma que Hayford. Hayford colocou os fones de ouvido e descobriu onde se localizava o mostrador de descagem para comunicar-se com o piloto sem que ninguém ouvisse. Aqui fala seu pretenso primeiro piloto, ele disse brandamente. Você está me ouvindo? Em alto e bom som, abre aspas, copiloto, fecha aspas, disse Hernandes. E parecendo ler os pensamentos de Hayford, complementou. Este canal é seguro. Esse comentário fez Hayford ter a certeza de que ninguém, dentro ou fora da aeronave, podia ouvir a conversa entre eles. Fazia sentido. Mas por que Hernandes dissera aquilo? Teria ele percebido que Hayford queria conversar? E seria confortável conversar com um estranho? O fato de ambos serem pilotos não significava que ele poderia conversar francamente com aquele homem. Estou curioso a respeito da comunidade Global 1, disse Hayford. Você não ouviu nenhum comentário? Perguntou Hernandes. Negativo. Hernandes deu uma olhada para trás, onde Carpathia e Fortunato estavam sentados. Hayford preferiu permanecer imóvel para não levantar suspeitas. Hernandes resolveu contar o que sabia a respeito do antigo avião pilotado por Hayford, que Carpathia e Fortunato prosseguiram conversando animadamente. Acho que o potentado teria contado a você se tivesse tido uma oportunidade, disse Hernandes. As notícias procedentes de Nova York não são nada boas. Eu já soube, disse Hayford, mas não sei qual foi a extensão do estrago nos principais aeroportos. Quase total destruição, acho. Sabemos com certeza
que o hangar onde a aeronave estava pousada foi pelos ares. E o piloto? Earl Holiday? Ele já estava longe quando ocorreu o ataque. Então ele está salvo? Disse Hayford. Que alívio. Você o conhece? Pessoalmente não, respondeu Hernandes. Mas tenho ouvido falar muito dele nas últimas semanas. Partindo de Carpathia? Não. Partindo da delegação norte-americana para a comunidade global. Hayford estava completamente perdido, mas não queria admitir. Por que a delegação norte-americana teria conversado sobre Earl Holiday? Carpathia pedira a Hayford que encontrasse alguém para pilotar a comunidade global 1757 até Nova York durante o curto período de férias dele e de Amanda em Chicago. O plano de Carpathia era passar alguns dias confundindo a imprensa e os rebeldes. O presidente Fitzhugh e vários grupos do exército norte-americano contassem o itinerário e fazendo-se se deslocarem de um lugar para outro. Quando o exército atacou e a comunidade global revidou, Hayford assumira que pelo menos a hora em que isso aconteceu foi uma surpresa. Ele também assumira que a escolha de seu velho amigo e chefe nas linhas aéreas Pan-Continental para conduzir o 757 vazio até Nova York não causara grandes consequências a Carpathia. Mas, aparentemente, Carpathia e a delegação norte-americana sabiam exatamente quem ele escolheria. Qual teria sido o objetivo e como Halliday conseguiu sair de Nova York a tempo para não ser morto. Onde estaria Halliday agora? Perguntou Hayford. Você vai vê-lo em Dallas. Hayford olhou de esguelha, tentando ordenar os pensamentos. Eu? Quem você pensa que vai ensinar-lhe os passos para pilotar a nova aeronave? Quando Carpathia dissera a Hayford que ele poderia aprender algumas coisas sentando-se na poltrona do copiloto, Hayford não tinha ideia de que isso compreendia mais do que algumas dicas interessantes sobre esse pequeno e rápido Larget. Vamos conversar francamente, disse ele. Earl Holiday sabia sobre essa nova aeronave e está tão familiarizado com ela a ponto de ensinar-me a pilotá-la? Hernandes sorriu enquanto esquadrinhava o horizonte e manobrava o Larget. Earl Holiday construiu praticamente sozinho o Condor 216. Ajudou no projeto. Deixou claro que qualquer um que estivesse habilitado a pilotar um 757 seria capaz de pilotar um Condor 216, mesmo sendo muito maior e mais sofisticado que a Comunidade Global 1. Hayford sentiu uma emoção sarcástica crescendo dentro de si. Odiava Carpathia e sabia exatamente quem ele era. Porém, por mais estranho que fosse o fato de sua mulher ofender-se com a insistência de Carpathia em honrar seu nome, Hayford achou que estava mal informado. Eu gostaria de saber por que não fui comunicado sobre a nova aeronave, principalmente se desejam que eu seja seu piloto. Não tenho informações sobre isso, disse Hernandes. Mas você sabe que o potentado tem a tendência de ser muito precavido, muito cauteloso, muito calculista. Eu não sei disso, pensou Hayford. Isso não passa de conspiração e maquinação. Então, aparentemente, ele não confia em mim. Não tenho certeza se confia em alguém, disse Hernandes. No lugar dele, eu também não confiaria. E você? Eu o quê? Você confiaria em alguém se estivesse no lugar do Carpathia? Perguntou Hernandes. Hayford não respondeu. Você não se sente como se estivesse gastando dinheiro do demônio? Perguntou Chloe Buck enquanto ele saía da loja com seu novo e lindo Land Rover cor de terra. Estou consciente do que fiz, diz Buck. E o anticristo nunca fez investimento melhor do que este para a casa de Deus. Você considera que gastar quase $100 mil em um brinquedo como este é um investimento para a nossa causa? Chloe, disse Buck, escolhendo as palavras com cuidado. Olhe para essa maravilha. Ela tem tudo. Vai a qualquer lugar. É indestrutível. Vem equipada com rádio, faixa cidadão, extintor de incêndio, kit de sobrevivência, luzes de sinalização e outras coisas mais. Tem tração nas 4 rodas, tração em todas as rodas, suspensão independente, um CD player super moderno, saídas elétricas no painel que permitem ligar para quem você quiser diretamente da bateria. Mas, Buck, você usou o cartão de crédito do semanário Comunidade Global como se fosse de sua propriedade. Que limite você tem para gastar? A maioria dos cartões como este, emitidos por Carpathia, tem um limite de $250 mil, disse Buck. Mas aqueles entregues aos funcionários mais antigos, como é o meu caso,
Tem um código especial embutido. Eles não têm limites. Nenhum limite? Você não percebeu o olhar daquele gerente de vendas quando ele telefonou para confirmar os dados do cartão? Tudo que vi, respondeu Chloe, foi um sorriso e um negócio fechado. Lá vem você. Alguém não teria de aprovar uma compra como esta? Eu me reporto diretamente a Carpati. Talvez ele queira saber por que comprei o Range Rover. Isso será fácil explicar. Ainda mais com a perda do nosso apartamento, nossos carros e a necessidade de nos locomovermos. De novo, Buck começou a ficar impaciente com o trânsito. Desta vez, ele saiu da estrada e passou por valas, bueiros, amplas avenidas, becos e terrenos vazios, fazendo esse trajeto de propósito, que não foi nada suave. Aquele carro tinha sido feito para ele dirigir. Veja o que esta beleza tem a mais, disse Buck. É possível passar da transmissão automática para o manual e vice-versa. Chloe abaixou os olhos para o chão do carro. O que você faz com a embreagem quando o carro está no automático? Eu me esqueço dela, disse Buck. Você já dirigiu um carro com sistema de câmbio manual? Uma amiga minha do tempo da faculdade tinha um pequeno carro esporte com sistema de câmbio manual. Ela respondeu. Eu adorava dirigi-lo. Quer dirigir este? De jeito nenhum. Pelo menos por enquanto. É melhor irmos para a igreja. Existe mais alguma coisa que eu deva saber sobre o que vamos encontrar em Dallas? Hayford perguntou a Hernandes. Você vai transportar um bocado de gente importante de volta para o Iraque, disse Hernandes. Mas isto não é novidade para você, ou é? Não. Receio que tudo isto tenha perdido o encanto para mim. Bem, de qualquer forma, invejo você. Hayford calou-se, atordoado. Lá estava ele, a quem Bruce referira como um santo da tribulação, um crente em Cristo, durante o período mais horroroso da história da humanidade, trabalhando para o anticristo contra a vontade e, certamente, pondo em risco a vida de sua esposa, sua filha, seu genro e a sua própria. E mesmo assim, era invejado. Não sinta inveja de mim, Capitão Hernandes. Qualquer que seja o seu trabalho, não sinta inveja de mim. Ao aproximar-se da igreja, Buck notou que havia muita gente nos jardins das casas. As pessoas olhavam para o céu e ouviam as notícias pelo rádio e TV. Buck surpreendeu-se ao ver um único carro no estacionamento da Igreja Nova Esperança. Pertencia a Loretta, a assistente de Bruce. Eu não me esperava por essa, disse Chloe. Nem eu, disse Buck. Eles avistaram uma mulher, uma senhora beirando aos 70 anos, sentada com o corpo rijo ao lado de fora do escritório, olhando fixamente para o aparelho de TV. Em seu colo havia 2 lenços de papel amassados em formato de bola, e ela segurava um terceiro entre os dedos ossudos. Seus óculos de leitura estavam pendurados na ponta do nariz, e ela olhava por cima deles em direção à TV. Aparentemente, a senhora não percebeu a chegada de Buck e Chloe, mas logo ficou claro que ela sabia que o casal estava ali. Buck ouviu o som de uma impressora de computador que vinha do interior do escritório, produzindo páginas e mais páginas. Na juventude, Loretta foi uma bela moça do sul. Agora estava sentada ali, com os olhos vermelhos, fungando e manuseando o lenço de papel como se estivesse criando uma obra de arte. Buck olhou para a TV e viu uma cena tomada de helicóptero do Hospital da Comunidade Noroeste após o bombardeio. As pessoas estão telefonando, disse Loretta. Não sei o que dizer. Ele não pode ter sobrevivido, não é mesmo? Estou falando do pastor Bruce. Ele não deve estar vivo, não? Vocês viram o pastor? Não, não o vimos, disse Chloe, escolhendo as palavras com cuidado e ajoelhando-se ao lado da senhora. Mas meu pai conseguiu vê-lo. Loretta virou-se rapidamente e encarou Chloe. O senhor Steele viu o pastor? Ele está bem? Chloe balançou negativamente a cabeça. Lamento muito, senhora. Ele não está. Bruce morreu. Loretta abaixou a cabeça até encostá-la no peito. As lágrimas inundavam seus óculos. Ela disse com voz rouca. Vocês poderiam desligar a televisão, por favor? Eu estava orando e de repente olhei para lá para ver se via pastor Bruce. Mas se ele está debaixo de um lençol, não quero ver a cena. Buck desligou a TV enquanto Chloe abraçava a senhora. Loretta desatou a chorar.
Aquele jovem pastor era como uma pessoa de minha família. Vocês sabem disso. Sabemos, disse Chloe, também em prantos. Ele também era como uma pessoa da família para nós. Loretta afastou o corpo e olhou para Chloe. Mas ele era a minha única família. Você conhece minha história, não? Sim, senhora. Você sabe que perdi todos. Sim, senhora. Estou dizendo que perdi minha família inteira. Perdi todos os parentes. Mais de 100. Fui criada numa família das mais devotadas espiritualmente. Eu era considerada um dos pilares desta igreja. Trabalhei ativamente em tudo. Fui uma mulher da igreja, só que não conhecia verdadeiramente o Senhor. Chloe abraçou-a e chorou com ela. Aquele jovem pastor ensinou-me tudo, prosseguiu Loretta. Aprendi com ele em 2 anos, mais do que aprendi nos meus 60, frequentando a escola dominical e a igreja. Não estou culpando ninguém, a não ser eu mesma. Fui surda e cega espiritualmente falando. Meu pai morreu antes, mas perdi minha mãe. Todos os meus 6 irmãos e irmãs, todos os seus filhos, inclusive seus genros e noras. Perdi meus filhos e netos, todos. Se alguém fizesse uma lista dos membros desta igreja que provavelmente iriam para o céu após a morte, eu estaria no primeiro lugar, bem ali, com o pastor. Aquilo era tão doloroso para Buck quanto estava sendo para Chloe e Loretta. Mas ele resolveu deixar o sofrimento para depois e chorar à sua maneira, no momento apropriado. Por ora, ele não queria continuar a falar sobre a tragédia. Que serviço a senhora está fazendo no escritório? Perguntou Buck. Loretta pigarreou. Cuidando das coisas de Bruce, é claro. Que coisas? Bem, você sabe que quando ele voltou daquela extensa viagem à Indonésia para evangelizar o povo de lá, tinha contraído uma espécie de vírus ou coisa parecida. Ele foi levado com tanta pressa para o hospital que acabou esquecendo seu laptop aqui. Vocês sabem que ele levava aquela coisa a todos os lugares por onde andava. Eu sei, disse Chloe. Assim que foi internado, Bruce me ligou, pedindo que eu levasse o laptop para ele, se fosse possível. Eu faria qualquer coisa por Bruce, claro. Quando eu estava de saída, o telefone tocou novamente. Bruce me disse que estava sendo levado para a unidade de terapia intensiva e não poderia receber visitas por algum tempo. Acho que ele teve uma premonição. Uma premonição? Estranhou Buck. Acho que Bruce sabia que ia morrer, disse Loretta. Ele me pediu que mantivesse contato com o hospital para saber quando poderia receber visitas. Bruce gostava muito de mim, mas sei que ele estava mais interessado em receber o laptop que receber minha visita.